Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, muito bom dia. Vamos dar prosseguimento então à nossa última aula de contratualismo, Hobbes, Locke e Rousseau, dando assim continuidade ao que vimos na aula 5A. Vamos lá. Bem, slide 2. Onde quer que tenha existido um grupo de pessoas vivendo em comunidade, historicamente se acredita que sempre existiu hierarquia, sempre existiram regras de convivência, leis a serem seguidas. Desde quando as primeiras comunidades humanas reunidas em pequenas tribos começaram a crescer, acredita-se que regras de convívio já existiam, não com esse nome, contratualismo, que vai ser caracterizado de maneira, digamos, ideológica com o Renascimento. O contratualismo ou coisa parecida na Idade Antiga, por exemplo, no Império Romano de Cícero, exemplo mencionado aí no texto, foi esmaecido ao longo da Idade Média pelo acordo entre reis, nobres e o clero. Também, posteriormente, pela doutrina da origem divina do Estado, mas já no final do período medieval. Bem, slide 3, temos aí a pergunta: existiu um contratualismo medieval? A resposta seria possivelmente não. Por quê? Bem, para entender esse não, é preciso que a gente lembre de altos sacerdotes ou mesmo o Papa abençoando reinados e benzendo coroas de ouro, de senhores feudais católicos submissos ao clero, do poder ideológico da teologia medieval e da força político-econômica da então toda poderosa Igreja Católica. E ainda devemos lembrar da extrema dependência e submissão do servo ao comando do senhor feudal. São todos esses dados históricos associados ao período da Idade Média que nos levam a essa resposta. Em conjunto, nos levam a refletir sobre a imensa dificuldade de se pensar num contrato social minimamente justo ao longo da Idade Média. Veja aí. Pois bem, já na Idade Moderna, nos séculos 16, 17 até mesmo 18, surge um novo entrave, né? Já agonizando o sistema medieval, mas aí surge o direito divino dos reis. E foi nesse segundo contexto que surge a figura de Thomas Hobbes com a proposta contratualista, especificamente falando, expressa no seu livro Leviatã. Então vamos fechar esse longo slide 3 dizendo o seguinte: o contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto, de contrato social, de acordo que retira o ser humano do seu estado de natureza e o coloca em convivência com outros seres humanos, formando uma sociedade organizada. A ideia de um contrato social parte do princípio de que a sociedade é estabelecida em comum acordo
para que se obtenha um certo fim, que um certo fim seja alcançado. Você acha que os servos foram convidados para negociar um acordo ao longo da Idade Média? Bem, no slide 4, depois que você pausou e leu esse texto, eu gostaria de acrescentar o seguinte: gente, o contratualismo não deve ser entendido apenas como um regente entre o governo e o seu povo. Não, deveria ser mais do que isso, ou seja, um contrato social entre cidadãos, um acordo que organizasse toda a comunidade consorciada. E esse contrato social deveria levar os indivíduos a conviver e a participar dos bens, dos serviços e das leis e deveres vigentes na comunidade. O slide 5 eu poderia apenas acrescentar que essa noção de contratualismo definia a sociedade como o produto de uma convenção entre os homens. E essa ideia marcou o nascimento da reflexão política moderna. Bem, depois que você leu o texto, vem a pergunta, né? As aspirações dos indivíduos à felicidade deveriam ser conciliadas com o quê? A resposta possível seria simplesmente com as exigências da vida social. E numa aula de filosofia, você deve estar sempre atento à questão do porquê, não é? Por quê? A resposta possível seria: porque as liberdades individuais devem se harmonizar com a submissão dos indivíduos ao interesse geral. Bem, caríssimos, é preciso ter em mente que a questão que se apresentou a Rousseau foi a seguinte: como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade? Rousseau respondeu que isso seria possível através de um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade, a soberania política da vontade coletiva, superior à vontade individual de qualquer um de seus membros. O filósofo inglês John Locke falou do contrato social como um acordo entre homens para unirem-se numa sociedade política. Locke definiu tal contrato como sendo um pacto que deve existir necessariamente entre indivíduos que se associam ou fundam um Estado. Bem, no slide 8, então, a pergunta é interessante. Rousseau disse que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então, ele, sendo bom, deveria se submeter a ela? Bem, primeiramente devemos lembrar que a sociedade é anterior ao homem. Ele nasce numa sociedade já constituída. E sendo ela ruim, principalmente sendo isso, só podemos considerar que, assim como Hobbes, Rousseau considerou o Estado como sendo um mal necessário. E ainda diferenciou Estado de sociedade, coisa que devemos ter em mente. Sendo o primeiro, o Estado,
uma instituição criada pela própria sociedade para mediar conflitos entre seus integrantes e ainda ser o meio pelo qual se legitima o vínculo social com a realidade, com a vida social possível. Veja aí. Então, eu finalizo dizendo para vocês que Rousseau pressupôs que os indivíduos que acreditam ter direitos naturais devem renunciar a eles para adquirirem outros, como, por exemplo, os previstos no contrato social, inclusive capa do livro que ele escreveu. Ele considerou que, no fundo, os indivíduos são absolutamente desprovidos de direitos e que só os têm como cidadãos de um Estado de direito. Um Estado de direito regido por um contrato social legítimo e justo.